Olá a todos, espero que todos estejam bem, que possamos manter o nosso clima de harmonia, de paz, dessas últimas semanas, e as nossas atividades já se iniciam. E hoje, com muita alegria, estamos aqui novamente reunidos nesse canal abençoado Surcom, que nos proporciona esses momentos. E essa é uma atividade tão importante que nós escolhemos, que nós abraçamos e que nos liga com o mundo espiritual, buscando o nosso reforço físico, o nosso reforço mental para enfrentar os dias que vem por aí. Hoje, Emmanuel traz uma lição para nós, uma lição muito bonita, intitulada Coroa, e diz assim: e vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. Está no Evangelho de Marcos. Emmanuel, nessa lição, ele vem falar sobre a coroa de espinhos na cabeça de Jesus. E ele diz assim, que os discípulos hoje, na atualidade, muitos buscam a coroa do triunfo das coisas mundanas. São discípulos, seguidores de Jesus, mas ainda buscam a coroa aqui, a coroa do mundo. Não entender o significado da coroa de espinhos. E então ele vem falar para nós sobre os prosélitos, aqueles que são as pessoas que às vezes já têm uma fé, uma crença, fazem parte de um partido, também partido político, né? E, mediante alguma contrariedade, se afastam, mudam. Então, eu mesma, numa época, trabalhava numa casa espírita e um companheiro de trabalho, uma assistência social, fazia um trabalho muito bonito nessa área. E ali, tendo divergências com outros trabalhadores da casa, então ele abandona tudo, vai embora. E tempos depois, eu encontrando com ele, ele diz que ele tinha novamente retornado para a Igreja Católica. Para entender melhor, ele foi fazer até a faculdade de teologia. E ainda hoje ele se diz mesmo católico e frequenta a igreja. E isso Emmanuel vem dizer para nós, que às vezes a pessoa, o que ela procura aqui, né? De ser reconhecida, não aceita contrariedades, não entende a proposta. Eu mesma, numa época, trabalhava numa casa espírita também. A gente sabe que as pessoas estão reunidas ali para se desenvolverem, crescerem juntas de alguma maneira, porque somos imperfeitos. E então tinha muita contenda, né? Não havia harmonia. E uma vez conversando com uma pessoa assim, muito boa, esclarecida, né? Porque não adianta também ter esclarecimento, conhecer tudo, mas não ter amor, não ter a caridade. Então ela me disse: você serve a casa ou você serve a causa? Eu fiquei pensando e eu disse: eu sirvo a causa. Então ela disse: então lembra do que Jesus disse, que chega um momento que a obra precisa estar pronta, né? Que o trabalhador mesmo, aquele que o segue, trabalha, se ocupa e faz a sua parte. Porque aí está o nosso problema. O outro, a forma como ele age, né? Se ele fala uma coisa e faz outra, aí já é problema dele. Né? Cada um vai prestar contas do seu trabalho, daquilo que fez.
né? Somos responsáveis, vamos dizer assim, por nós mesmos. Então, na nossa bagagem, não vai haver facilidades. Isso é bom se a gente for pensar. Se nós formos fazer uma viagem, a gente não ia querer chegar com uma bagagem bem assim, robusta, trazer muita coisa. É bom, não é? Nós escolhemos coisas, trouxemos conosco. A bagagem espiritual é a mesma coisa. Uma bagagem cheia, robusta, o que significa? Aprendizados, trabalhos, escolhas nossas, experiências, amadurecimento. E a gente assim vai encontrando solução pouco a pouco. Então, quando Jesus deixa para nós essa reflexão, ele teve a coroa de espinhos. Hoje nós aqui encarnados, a coroa de espinhos, sim, é a coroa da vida. Todas esses desafios que nós temos significam a nossa coroa da vida. Ou seja, nada também é fácil. Temos momentos, sim, de alegria, de felicidade. Vamos aproveitar, mas também vamos aprender. Né? Aprender. E na época que Jesus veio trazer a boa nova, os romanos utilizavam a coroa de rosas. Significava o apogeu, a glória, as conquistas, né? A autoridade. Era a coroa de rosas, ou seja, os triunfos aqui da terra, que enchiam profundamente o coração deles. Mas a gente precisa entender que Jesus, diante dos seus discípulos, ele explicou de outra forma. A nossa coroa seria outra. Então, tempo novo, ano novo que se inicia, que a gente entende, que a gente precisa deixar tudo para trás o que não serve mais. Não é? Renovar tudo. E até bom, se a gente emagreceu, puxa, aquela roupa não me serve mais, vou comprar uma outra nova. Ah, aquela cor era muito escura, quero uma cor nova. E assim por diante. Né? Renovar. Então, que seja um ano que a gente escolha uma coroa nova sobre a nossa cabeça. A coroa, por exemplo, da humildade, que permite assim uma conexão com aquilo que é mais elevado. Que Jesus diz que o humilde ele vai ser exaltado e o orgulhoso rebaixado. A coroa do sol. Que coroa seria essa? Né? A coroa da verdade, a da fé que ilumina, o conhecimento, porque o homem mais poderoso na Terra, se ele não tiver conhecimento de si mesmo, ele não é poderoso. Mas aquele que busca o conhecimento e que se autoconhece, esse é um homem poderoso, porque ele vai vencer não o outro, mas vencer a si mesmo. Então, que seja esse ano para nós, que a gente utilize essas coroas, porque a coroa do sol é a verdade, é a esperança, é a luz, é a fé. Então, por onde nós andarmos, as sombras se diluirão, onde a gente estiver, no trabalho, na família, com os amigos, na rua, porque nós estaremos nessa busca, caminhando com Jesus, seguindo Jesus, sendo os discípulos hoje da atualidade que entendem a diferença da coroa, não a coroa aqui só de triunfos mundanos, não. A coroa da vida que nos garantirá
situações bem melhores, até mesmo num planeta que vai se regenerando pouco a pouco. Então, que seja um ano abençoado para todos nós, de muita luz, de muito sol, de muita esperança, de muita fé, de muita verdade. Que assim seja, graças a Deus.